Mas olha só, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 2 ao 16, a gente lê o capítulo inteiro. E o apóstolo Paulo tem uma preocupação de ministrar à igreja de Corinto. É a primeira carta que ele está escrevendo para eles. E só para te contextualizar, quando Paulo está se dirigindo para Corinto, antes, ele funda 2 igrejas. Ele começa uma igreja na cidade de Tessalônica e uma igreja mais próxima de Corinto, que é a igreja de Bereia. Os textos você vai encontrar lá a partir do livro de Atos, a partir do capítulo 17. A vida de Paulo não foi fácil, amém? Ele era um homem cheio de sabedoria, filho de nobres, ele era filho de fariseu, o que na época era uma coisa muito boa. Às vezes eu vejo um crente que fala assim: ah, mas você é fariseu. Queridos, na verdade, você está elogiando a pessoa, porque fariseu era uma pessoa que estudava a palavra, viu? É que a gente atribui o fariseu àqueles que eram os julgadores. Mas Jesus, em momento algum, quando ele se direciona para uma pessoa e chama ele de fariseu, de saduceu ou de escriba, ele está ofendendo a pessoa, ele está elogiando, viu? Aqui cabe um parêntese. É que a gente leva isso para o lado de, tá vendo? O cara era metido, sabia demais, né? Ele conhecia demais a palavra. Letra demais, pouco espírito. Letra mata, né? O espírito vivifica. Paulo era um conhecedor da palavra. Se nós lermos o currículo dele, você vai ver que ele estudou aos pés de Gamaliel, que era uma espécie de faculdade espiritual, uma faculdade de teologia da época. Gamaliel era um dos maiores conhecedores da palavra. E Paulo, depois de se converter ao caminho, porque até então ninguém falava cristianismo, né? Caminho era o nome da seita a qual Jesus levava. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eles se convertiam à seita do caminho. E essa palavra, ela se envolve exatamente no texto que eu quero liberar para você. Paulo está vindo de uma situação em Tessalônica que ele foi apedrejado. Ele teve que fugir. No livro de Atos, no capítulo 17 e 18, você vai ver que ele foi ajudado por um sobrinho. A Bíblia fala que o filho da irmã de Paulo o livrou de um apedrejamento, porque ele começou a pregar eloquentemente pelas Tessalônica. Ele chegava, entrava na sinagoga e pregava e discutia horas e horas com os fariseus, com os saduceus, com os conhecedores da palavra. E aqueles homens eram convencidos, não por conta da argumentação de Paulo, mas por conta do Espírito que estava em Paulo. O Espírito de Deus está em você? Acho que você não entendeu a pergunta. O Espírito de Deus está em você? Amém? Paulo tinha a exata noção. Eu não falei o título da mensagem, né? Não falei, desculpa. Eu sempre coloco o título nas minhas mensagens. O título dessa mensagem é: de que lado você está? Diga isso comigo: de que lado você está? Querido, com esse ânimo que você falou aí, nem você descobriu que lado que você foi agora. Fala comigo: de que lado você está? De que lado você está? Amém. Eu sei que vocês adoram ficar repetindo as coisas. Ele está vindo de uma situação em Tessalônica que ele convenceu alguns fariseus dentro da sinagoga, convenceu algumas pessoas dentro daquela cidade. As pessoas começaram a se converter, se arrepender dos maus caminhos. E aí o que acontece? As pessoas se levantam, os religiosos se levantam contra Paulo e começam a levantar falso testemunho. Sabe por quê? Porque o comércio parou de ganhar dinheiro. As pessoas não buscavam mais os ídolos. As pessoas não buscavam mais as coisas carnais, materiais. Elas simplesmente entenderam que eles tinham um caminho aberto para Jesus. Aí Paulo sai fugido de Tessalônica e começa a pregar em Bereia. Em Bereia ele encontra uma igreja diferente. Os crentes de Bereia,
A Bíblia fala que eles eram estudantes da palavra. Hoje quando você fala assim, você é um bereano, né? Igreja Batista de Bereia, significa que eles são conhecedores da palavra. Tudo que Paulo pregava, eles iam olhar lá nas escrituras. Eles corriam para a sinagoga, porque eles não tinham a Bíblia impressa, como nós temos. Eles iam lá olhar nas escrituras, nas sinagogas, e perguntar se aquilo realmente se referenciava ao que Paulo estava dizendo. Eles queriam ver o livro de Isaías, ele queria ver o pergaminho de Oséias, eles queriam ver as escrituras, todas elas, para ver se realmente o Jesus que Paulo falava se encaixava nas profecias de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. E todas essas escrituras se encaixavam lá. Jesus, indubitavelmente, era o Messias escolhido por Deus, enviado por Deus para salvar o mundo. Paulo convencia a todos através da palavra. E rapidamente havia uma ruptura. Os que tinham o coração quebrantado e aqueles que tinham seu coração enrijecido pela religião. De que lado você está? O seu coração se quebranta facilmente? Quando você ouve o nome de Jesus, o seu coração se quebranta, a sua pele se arrepia de novo? Você sente a paixão e o amor que Jesus sentia pelas almas? Ou simplesmente é mais uma história que você conhece? Glória a Deus. Vamos lá. De que lado você está? O apóstolo Paulo fazia essa divisão no meio das igrejas. Aí ele sai de Bereia e chega em Corinto. Ele inaugura, ele abre uma igreja, e rapidamente as coisas começam a acontecer. Corinto é a igreja que mais aconteceu milagres. Você vai encontrar curas maravilhosas, você vai encontrar dons do Espírito. E o próprio apóstolo Paulo fala lá no capítulo 1 da carta. Ele fala que em tudo, em todos os dons eles fluíam. Eles fluíam na graça, eles fluíam no amor, eles fluíam no dom de línguas, eles fluíam em tudo. E Paulo começa a ensiná-los. E lá o conhecimento é tão grande em Corinto, porque a graça do Senhor abunda, é superabundante, é tão grande que pecadores começam a tomar os assentos dos locais onde eles se reuniam, das igrejas. Deus abençoe. Paulo então se preocupa em escrever essa carta e ensinar eles. E começa a explicar, e aí você vai encontrar situações de Paulo falando de amor, de graça. Só que a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Tanto que Paulo fala para eles: sedes vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lá em Colossos, ele fala para a igreja de Colossos assim: sedes vós imitadores de Deus. Porque Colosso era uma igreja mais avivada. Mas Corinto era cheia do Espírito, e eles ainda estavam engatinhando na fé. E Paulo começa a falar sobre o amor de Deus. De que lado você está? Você é desses que fala do amor de Deus a todo instante, prega em tempo e fora de tempo? Você é daqueles que o amor de Deus te tomou, te resgatou, te tirou de toda a sujeira, de todo o pecado, e hoje você segue a vida em banho-maria, tranquilamente? Ou você é daquele que a sua fé esfriou? Um domingo eu estou aqui, outro domingo eu estou ali, segunda-feira nem tanto, o pastor ficou lá na igreja, terça-feira eu lembro de um louvor bonito que toca o meu coração, mas não estou avivado. Sabe, eu vejo as pessoas falando de avivamento. Avivamento não é uma multidão.
Avivamento é um coração quebrantado, que não aceita a corrupção, que não aceita o pecado, que se posiciona contra as obras do mal e do inferno, que não aceita de forma alguma viver de acordo com as coisas do mundo, e começa a impactar as pessoas. O Emerson impacta a minha vida, e eu quero ser igual a ele. Você é desses? De que lado você está? Por que não somos avivados? Por que não ganhamos mais almas como ganhávamos quando fomos novos convertidos? Por que não trazemos tantas pessoas para a igreja? Porque não conhecemos a Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, está aqui? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos vossos filhos. O que isso tem a ver com a palavra? Quando não conhecemos a Deus, somos destruídos. Essa semana um pastor de Nilópolis postou no Instagram lá uma frase que era mais ou menos assim: um exército pode passar 100 anos sem ir à guerra, mas não pode passar um minuto sequer sem estar preparado. Falei, interessante essa frase, de impacto. Aí eu fui buscar quem que falou isso aí, né? Porque hoje a gente divulga um monte de palavra na internet. Aí vai ver Madre Teresa de Calcutá. Deixa assim, obrigado. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Mas pastor, a frase é bonita. E pode jorrar água boa e água ruim de uma mesma fonte? Ou a fonte é boa, ou a fonte é ruim. Se a fonte for ruim e encontrar-se com Jesus, ela se transforma em fonte boa. Senão o que passar disso é procedência maligna. Queridos, nós podemos passar a nossa vida inteira sem Jesus voltar em glória. Nós podemos viver 100 anos sem que Jesus volte na nossa geração. Mas você tem que estar preparado todos os dias da sua vida, porque Ele pode voltar para você hoje. De que lado você está? Oséias sabia disso, e ele escreve isso: vamos conhecer a Deus. Deus fala através de Oséias para que o povo conheça. Sem conhecimento, até os filhos se desviam. Nós precisamos entender que estamos em guerra. Diga comigo assim: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Guerra contra o que, pastor? Guerra contra o inimigo. E quem é meu inimigo, pastor? É o diabo? É o tinhoso, o capeta, o sete pele? O costa oca? O coisa ruim? Você fala diabo, os irmãos até se benzem. Meu Jesus, diabo não fala esse nome, pastor. Chama o nome e aparece, né? Não, queridos, nós estamos em guerra contra nós mesmos, contra a nossa alma, contra o nosso sentimento, contra a nossa vontade, contra os nossos desejos, as nossas cobiças. E existe algo em nós que é uma arma letal contra tudo e autodestrutiva. E essa arma chama-se língua. Faz assim. Põe o dedinho na língua assim, ó. Estava com o dedo no nariz, né? Por isso ficou com o dedinho de pôr na boca. Estamos em guerra. Guerra contra a nossa língua. E sabe o que é mais bacana? Que nesse tempo de virtualidade, nesse tempo de internet aflorada,
onde a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é ver se o celular carregou 100%, né? Meu Deus, que livramento! 100%! Já pensou pegar o Tiradentes, Parque Dom Pedro, sem o celular, está 100%? Baixou a minha série, glória a Deus, aleluia! Oh Deus! Oh Deus! Salva-me da internet, Senhor. Tempo em que não só falamos com as línguas, mas com a pontinha dos dedos. Fazia um tempo que eu não pegava metrô, aí peguei metrô. Esses dias tive que levar uns documentos para o centro. Aí peguei o metrô, corri pegar o celular para assistir a minha série. Aí abri o Netflix. Aí falei, Jesus, não baixou, vou ter que assistir online, vai acabar com meus créditos. Aí o Senhor falou no meu ouvido, lê a Bíblia, está baixada. Aí você sente aquele, é para dar um grito de glória. Tá bom, papai, vamos ler a Bíblia. Nosso conhecimento está pouco, está raso, porque não temos tempo para a Bíblia, para a palavra de Deus. 5 minutos no Facebook é o bastante para eu chamar a Renata e falar, amor, vem cá. Não, amor, lê isso aqui para mim, pelo amor de Deus. Aí ela falava, tá bom, você quer brigar com alguém? Você vai brigar comigo então, tá, vai. O que você leu? O que você entendeu? Vamos tentar entender, vamos se colocar no lugar da pessoa. Deve estar passando por luta, pai. A gente olha o Instagram, olha o WhatsApp, olha isso, olha aquilo. Olha o Tinder, não, misericórdia. Tinder não, gente. Olha tudo, mas não olha a Bíblia. Você já parou para pensar que se você tivesse essa vontade de acordar de manhã e falar, abrir os olhos e, ai Senhor, eu senti o download do seu Espírito essa noite toda, eu estou 100% cheio da palavra, eu estou fluindo da palavra, eu estou navegando no Espírito, e você já acorda no eu navegarei. A unção do Zen Bolt, né? Cheio do poder. Não, a preocupação é se o WhatsApp fez o backup inteiro das conversas. Meu Instagram, primeira foto do dia, biquinho, cabelinho, perfuminho. Mas espiritualmente, como eu estou? Vovó falava algo assim pra gente. Éramos em 7 homens, 6 homens, eu mais 5 primos. Então imagina, quando a gente chegou na adolescência, né? Eu me desviei da igreja, mas até os 12 anos, os meus primos um pouco mais velhos, outros mais novos, a gente voltava da igreja, os meus primos tocavam, né? Um tocava guitarra, outro tocava bateria. Aí a gente voltava na frente assim dos pais, aquela leva de gente, a tia, o pai, a avó para trás. Aí o primo falava assim, você viu aquela irmã? A irmãzinha Mariquinha, estava bonita hoje. Aí o outro falava, que linda. Acho que eu vou namorar com ela. E a filha do irmão João? E a filha do pastor? Como estava bonita, né? E a gente vinha naquelas conversas. Aí vovó apressava o passo, vinha por trás da gente e falava assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não havia irmã que prestasse para minha avó. Os netos eram todos dela, um mais bonito que o outro. Queridos, será que nós estamos assim? Cheios de aparência, cheios de beleza, salvos, satisfeitos, plenos, virtuosos, com o último rímel da moda, né? Com o Nike Shox no pé, vestidos com a melhor roupa de marca, cheios de mimimi. Mas e a palavra? O que o pastor pregou hoje? O que foi falado na semana passada?
Igreja é igreja, e nós nos esquecemos da nossa principal arma. Quando nos reunimos, falamos de tudo: do cabelo do irmão, da roupa da irmã, do irmão que não cumprimentou, da simplicidade daquela família, da grandiosidade daquela outra família, de pessoas que são tão boas, de pessoas que são tão fracas, de pecadores, de pessoas que são aparentemente santas, mas da palavra não falamos. De que lado você está? Você é daquele que sai impactado, ainda que o irmão tenha pregado somente a genealogia de Jesus, ainda que o ministério de louvor tenha tocado só dó e sol, dó e sol, dó e sol, dó e sol, e lindo, 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 lindo. Ou você é daquele que facilmente perde a paciência? O louvor hoje não está bom não, a palavra hoje está mais ou menos. De que lado você está? Você é daqueles que sai do culto cheio do poder? Ou você é daqueles que simplesmente assiste a palavra, assiste a ministração da palavra? Nos esquecemos que a nossa principal arma está nos nossos lábios. Provérbios 18, 21. Vamos lá? Lê comigo aí. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Esses dias eu vi assim, né, no Facebook: eu determino. E alguém descendo o cajado no irmão que colocou isso: eu determino. Queridos, nós não somos ninguém para determinar nada para Deus. Realmente somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Abaixo dos céus somos todos iguais, mas o Senhor deu o domínio para determinarmos sobre as coisas, sim. Senão Deus não teria falado com Josué: diga ao sol que pare e à lua que se detenha. E pela voz dele, pela palavra dele, houve uma ruptura no tempo. O sol parou num lugar, a lua parou em outro, e eles continuaram a lutar. Morte e vida estão no poder da língua. Aquilo que você fala determina aquilo que você é. Davi utiliza desse conhecimento e dava ordem à sua própria alma. A partir dos Salmos de número 60 até os 72, você vai ver um momento de Davi que ele está com depressão. Ele está sendo perseguido, nada dá certo na vida dele. O rei que ele mais admirava estava perseguindo a vida dele. E ele dizia: ó minha alma, não te assustes, nem te espantes. Ele dava ordem e liberava a palavra para ele mesmo. Você quer ver como nós agimos hoje? Oh, que miserável homem, coitado de mim, pobre homem que sou. E não é a oração do Lázaro, não. O irmão nem olha para mim, o pastor nem lembra que eu quero conversar com ele. Eu sou o menor entre os menores, me vitimizo por todas as coisas. E nos esquecemos que o Senhor derramou do seu próprio Espírito sobre a nossa carne. Morte e vida estão no poder da língua. Tudo que você fala, você colhe. Estava lá no fim do versículo: aquele que ama do seu fruto comerá do seu fruto. O que você tem liberado de palavra para você mesmo? O que você tem dito? O que você tem falado? Quando se fala de ganhar almas, queridos, quando se fala de evangelizar, quando se fala de ser um cooperador, quando se fala de ofertar, o que você tem liberado ao seu coração? O que você tem perguntado a você? Será que eu posso? Será que eu consigo?
Eu não tenho essa capacidade. Queridos, o Senhor não chamou ninguém pronto, viu? O Senhor te forma no meio do caminho. Você quer ver uma coisa? Todos os discípulos, Jesus falava o quê? Vem e me segue. Não era assim, passa 6 meses estudando comigo, depois você vem andar e você vai operar milagres. Nós somos formados no caminho, recebendo a palavra com a nossa vida. Há necessidade de termos uma mudança de mente, metanoia. Mas a principal coisa que fazemos é não frear a nossa língua. E entramos em discussão, entramos em autodefesa, entramos em destruição, sem apontar, sem perceber e nem lembrar que as pessoas estão nos vigiando em todo instante. Você já ouviu falar do sniper? Um sniper é um atirador americano, né? É o nome americano que se dá para um atirador de elite. E ele fica parado num determinado ponto, às vezes durante 2 dias, sem comer, sem beber, simplesmente ali, esperando que o seu alvo apareça. Existem snipers do inferno. Eles ficam lá vigiando a gente. Na primeira queda sua, na primeira palavra compartilhada no Facebook, no Instagram, ou no status do WhatsApp, que tiro foi esse? Misericórdia, da onde veio essa bala? Snipers que te perseguem, e você se esquece que o poder de Deus está sobre a sua vida. Tiago capítulo 3, versículo 6, diz assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. A língua é um fogo consumidor. Tanto é que Jesus, quando questionado, porque eles estavam comendo num sábado, que era um dia de descanso, comidas de dentro de um templo. Quando questionado que os discípulos não estavam lavando as mãos antes de se assentar à mesa e comer daquela maneira, num sábado, Jesus fala o que para os fariseus, para os conhecedores? O que amaldiçoa o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai dela. O que tem saído da sua boca? Palavras de louvor em todo o tempo? Deus é bom o tempo todo? Ou Deus é mais ou menos de vez em quando as minhas coisas não dão certo? Quando o desemprego aparece? Quando eu me frustro com a atitude de um pastor? Quando eu me frustro com um irmão? Quando eu me decepciono com um parente próximo? A língua é um fogo consumidor. Toca na ponta da sua língua assim, ó. Inofensivo, mas domina. Talvez pareça um membro sem sentido, mas é através da língua que temos a fala. Tudo na Bíblia envolve a fala, a determinação. O mundo foi criado através da palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Coloca aí. E disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Era uma tentativa de Cid Moreira nesse momento, né? Ficou bom, mas vamos lá. Deus está vendo o caos sobre a terra. O versículo 1 e o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas
sobre a face da terra. Mas hoje há um banquete do Senhor nesse lugar, e o Senhor te chama para o lado dele. Queridos, a palavra nos revela Deus de diversas maneiras: Jeová Rafá, Jeová Chamá, Jeová Shalom. E cada um nome desse é um atributo de Deus. Jeová Savaó ou Sabaó significa o Senhor da guerra, aquele que Davi invocava antes das batalhas, quando ele enviava a arca da aliança na frente. Ele fazia um salmo e os tangedores tocavam um cântico. Antes deles saírem para a batalha, eles se consagravam a Jeová Sabaó, o Senhor da guerra. Eles venciam as batalhas, eles lutavam porque eles profetizavam a vitória. Como você tem saído de casa? Você profetiza a sua própria vitória? Você profetiza que você vai ganhar alma? Ou você sai na louca? Acordei, 100% celular, bacana, banho, perfume, dente escovado, pãozinho, bora pegar o trem lotado. Guaianazes, esbarrufada. Oportunidade de falar do amor de Deus. Aquela fila, né? 15 minutos depois, já tocou 19 louvores. 40 minutos depois, e a palavra não saiu da minha boca. Eu não levei o perdão, a graça, a misericórdia do Senhor. Eu não falei do amor de Deus para ninguém. As pessoas até me olharam, né? Está ruim hoje, né? O metrô está zoado hoje, né? Tá. Até aumenta, né, o volume. Pô no talo. Eu e Deus. Jeová Sabaó se levanta todas as manhãs para te dar vitória nas suas lutas. E você com ele é mais do que vencedor. Só que a palavra nos fala que a face do Senhor, que vencerá Satanás no fim de todas as coisas, não é o Jeová Chamá, o Deus presente. Não é o Jeová Rafá, o que cura. Ou o Jeová Sabaó, o Deus da vitória, o Deus dos exércitos, o Senhor da guerra. A palavra de Deus nos fala que o que vai vencer o mundo, e vai vencer Satanás e todas as suas artimanhas, é a paz do Senhor, o Jeová Shalom. Romanos Romanos 16, 19 e 20. Quanto se lembra desse louvor? Lembra disso? Ou não? Estou velho? Entreguei a idade? Romanos 16, 19 diz, olha lá: quanto à vossa obediência, é aquela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, excelentes para o bem, mas simples no mal. E o Deus de paz, o que ele vai fazer? Não, irmãos, você desanimou. E o Deus de paz, a paz do Senhor esmaga o inimigo das nossas almas.